Vocês estão com o Mateus? Então vem pregar, Mateus. É contigo. Dormiram bem, gente? Deixaram vocês dormir? Quem queria dormir conseguiu? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso também. Eu já entrei nessa. Já viajei nesse barco. Sobrevivi, cheguei aqui, estou aqui, firme, forte, juntos, para continuarmos essa caminhada com Deus, essa graça, esse favor, essa bondade do Senhor. Quero ler um texto da Escritura com você. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Liga o seu celular, o seu tablet, qualquer coisa que você trouxe. Seu televizinho. Acho que ninguém vai sem Bíblia para cá não, né? Veio não? Não, né? Versos 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido, faz-se maior a rotura. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos ler esse versículo, esse final do versículo 17 junto. Mas põe-se, 1, 2, 3. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Na sua versão mesmo, 1, 2, 3. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esta hora que o Senhor tem nos dado. Pela graça de estarmos aqui, pela graça de participarmos, pela graça de recebermos da Tua mesa, pela graça de podermos louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque somos para o Senhor o bom cheiro de Cristo, diz as Escrituras Sagradas. Somos para o Senhor o perfume de Cristo, que esse perfume realmente esteja exalando a essência de Jesus em nós, sobre nós, através de nós. Para a glória do Teu nome, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vinho novo, odre novo. Uma parábola simples que pode passar sem muita atenção, mas que precisamos pensar um pouco sobre ela. Odre, uma vasilha feita de couro inteiro de animal, usada como um cantil, para armazenar o vinho ou água, sem falar que ela mantinha a temperatura por causa do calor escaldante do deserto. Utilizava-se vastamente esse recurso, e o couro ele tem a propriedade de suportar pressão. Ele suporta a pressão. Ao mesmo tempo que ele tem um poder de elasticidade. Mas é engraçado. Essa pressão e essa elasticidade, elas vão se tornando frágeis com o passar do tempo. Porque a elasticidade, ela vai se enrijecendo. Ela vai se tornando inflexível. Diz assim: com o passar do tempo, o couro se torna inflexível. Então ele passa a se tornar forte, mas delicado. Então alguma coisa já não anda muito bem com o couro, ele já não suporta pressão. Ele cumpre o seu papel, belo, bonito e formoso, mas sem pressão, sem pressioná-lo, sem exigir dele algo maior do que ele aparenta dar, ele aparenta produzir. Quando nós lemos o texto, não se põe vinho novo em odres velhos, ou seja, não podemos colocar uma nova maneira de pensar em alguém que supostamente não terá capacidade para
processar ou aceitar essa ideia. Não podemos transformar o pensamento de alguém que já tem o seu pensamento formado, radical na sua estrutura. É complicado. A tendência é você colocar uma pressão sobre um couro velho. O que vai acontecer? Vai estourar. Vai estourar, vai derramar o vinho, vai perder o produto. 1 Coríntios, abre lá, 1 Coríntios, lê esse texto junto comigo. 1 Coríntios capítulo 3. Paulo está falando à igreja de Coríntios e ele, de uma certa forma, ele está mencionando esse conceito, ele está trazendo à tona essa classificação de pensamento que Jesus fala ali. Capítulo 3, versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido. Por quê? Porque ainda não estáveis prontos para isso, ainda não podiam suportar. Paulo está falando, olha, eu trouxe um alimento bem leve para vocês, bem papinha, porque se eu trouxesse um alimento mais sólido, a reação não seria bacana, não seria legal. Com efeito, aí ele continua falando, com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. E ele começa a explicar o porquê, no caso da igreja de Corinto, não é o nosso caso, não é o seu caso. Ainda sois carnais. Ainda sois carnais. Nós já não somos mais carnais, nós estamos andando no Espírito. Amém? Estamos flutuando no Espírito, pelo menos depois de quinta-feira começamos a flutuar. Se até quinta-feira estávamos na carne, já tivemos um tempo para reconciliar. Ontem à noite para vir à frente, se derramar e pedir o renovo do Senhor, para começar a flutuar no Espírito. Então, puxa Paulo, então você já não estava falando comigo, que eu já não estou mais na carne. Ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, não sois carnais? E não andais segundo os homens? Paulo começa a trabalhar uma ideia de um odre que não pode receber um alimento mais forte. Não está preparado para aquilo ali. Quando Jesus fala sobre ninguém coloca remendo de pano novo em tecido velho, eles entendiam o que Jesus estava falando. Eles compreendiam a essência daquilo que Jesus estava falando. Eles compreendiam o que Jesus estava ensinando para eles. Por quê? Hoje você está cansado da sua roupa, da sua camisa, da sua camiseta, da sua calça. Você vai nas lojas em Araçatuba, tem trocentas lojas. Você faz a pesquisa e escolhe a que você quer e paga, às vezes, em suaves prestações de 5, 6, 7, 8, 10, 12 parcelas. Quando você quer, ou quando o papai e a mamãe deixam, né? Também tem esse lado aí. Mas você tem uma facilidade para trocar de roupa, para adquirir, para comprar, para jogar fora, para doar para alguém. Naquela época não era tão fácil assim. Não era tão prático ter os produtos para se fabricar a roupa, a não ser a lã. Outros produtos eram um pouco mais difíceis. Então se usava alguma roupa por muito tempo. Se procurava usar o máximo que ela suportasse. Então quando a roupa se rasgava, eles já sabiam que eles não poderiam pegar um pedaço de tecido novo, colocar naquela roupa, porque a roupa não tinha estrutura para suportar a costura do remendo. Quando Jesus fala isso, ó, ninguém faz isso. Quando ele está falando, ó, ninguém faz isso, você pode. Quando Jesus fala, ninguém faz isso, ele está dizendo, ó, todo mundo é sabedor. Todo mundo compreende que essa não é a maneira de consertar
uma rasgadura em uma roupa. Todos vós compreendeis isso. Todos vós entendeis as coisas da terra. Todos vós sabeis como que funciona o reino terreno, a maneira terrena. Mas Jesus está querendo falar algo diferente. Jesus estava querendo falar algo que não era bem aquilo. Imagine alguém que há anos pratica uma doutrina. Alguém que você conhece e é enraizado em uma fé que ela tem, em uma doutrina que ela tem, mas que você sabe, você compreende que aquele conhecimento não é o suficiente para lhe dar a vida eterna. Aquele conhecimento não vai lhe dar a resposta da eterna salvação. Você sabe que aquela experiência de vida que essa pessoa está vivendo vai condená-la, vai separá-la eternamente de Deus. E o que você faz? Você chega e fala para ela, olha, ou você muda de atitude ou você vai para o inferno. Porque você fazendo isso, você não vai ser salvo. Você vai ganhar um inimigo se ele não era inimigo seu. Você vai ficar constrangido com a resposta que ele vai te dar. E talvez você vai querer argumentar e complicar ainda mais uma situação que já começou de maneira errada. Nós temos um caso na nossa igreja, muito bonito, muito interessante. Uma família ora por alguém na sua casa, mas é alguém que não quer ser evangelizado. Alguém que não quer ser evangelizado porque já conhece a palavra de Deus. Alguém que já tem experiência e ele não quer que as suas filhas ou os seus netos venham falar desse Jesus que nós cremos, dessa salvação que nós pregamos. Então a família faz o quê? Ela ora. A salvação, a batalha da salvação é ganha no mundo espiritual. É primeiro no mundo espiritual, depois no natural, depois no verbal. Primeiro que você rompe com as barreiras espirituais para chegar com um pão vivo que desceu do céu. E a família começa a orar. Só que tem um problema, ele já não é novo de idade. Já é um ancião, já está com 80 anos de idade. E desses 80 anos, 50, 60, 70 anos, esteve praticante ferrenho daquilo que ele cria. Como que você traz para ele? Olha, se você não mudar a sua meta, o seu alvo, o seu objetivo, você está condenado, você vai para o inferno. Alguém que anda correto, alguém que procura ser um bom homem, alguém que procura ser um bom exemplo, alguém que procura andar na dimensão natural do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é correto. Você não pode chegar para alguma pessoa dessa forma e falar dessa maneira. Então a família ora. E ele é um leitor da Bíblia. Ele é um leitor assíduo da Bíblia. E a família ora. E Deus começa a mostrar na palavra. Deus começa a trazer a inquietação ao coração dele. E ele começa, as palavras da Bíblia começam a saltar diante dos seus olhos. E ele começa a compreender que alguma coisa está errada na sua caminhada. Alguma coisa está confusa, aquilo perturba ele. Então ele vai para a reunião com os seus líderes. E quando termina a reunião, ele vai lá com o líder dele perguntar. Nós aprendemos isso. Mas aqui está escrito assim. Nós aprendemos isso, mas aqui está escrito assim. Não, você está querendo saber mais do que nós. Fica quieto no seu lugar. E aquilo começou a incomodar. E finalmente o irmão Antônio entendeu que ele precisava de Jesus, de uma conversão verdadeira. E ele abandona a idolatria de uma forma radical. De uma forma radical. Mas precisou tempo para que o Espírito Santo trabalhasse o coração dele.
precisou tempo para que Deus fosse moldando a vida dele, trazendo um novo conceito de vida. Por que eu estou falando isso? Você vai compreender, já você vai compreender. Jesus trazia um ensinamento novo que batia de frente com o velho costume dos fariseus. Os rituais, as tradições chocavam com o que Jesus falava, porque os religiosos da época se baseavam na lei, se baseavam na Torá, se baseavam nas práticas de Levítico, se baseavam nos sistemas de culto específico para um tempo, e Jesus vem e fala diferente. Jesus vem e fala de uma maneira nova. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Quando que você vai lá nas leis, se alguém matar o teu filho, você tem o direito de ir lá e matar o filho dele também. Então eles viveram por uma doutrina de autodefesa permissiva do Senhor, porque eles eram, de certa forma, crianças, não podiam entender a profundidade da revelação do amor naquele período. Precisava passar um tempo de curação no coração para que começasse a compreender. Quando Jesus finalmente chega e começa a falar sobre o que é o reino de Deus na sua essência, Jesus é deixado de lado, porque eles não podem ouvir. São odres velhos. Diz assim: são odres velhos. Não podem suportar o novo de Deus. Entram em choque. Jesus vai com cautela, Jesus vai com cuidado, Jesus vai com muito amor. Ainda assim resistem. Jesus fala: se alguém te obrigar a andar com você 1 milha, vá com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dá-lhe também a capa. É diferente de tudo aquilo que eles entenderam, que eles vivenciaram, que eles praticaram. Jesus vem dizer assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Não importa se é brasileiro, se é japonês, se é africano, não importa de onde vem, eu vim buscar e salvar. Aonde houver um perdido, eu vim buscar e salvar. Mas o judeu, mas o hebreu, ele se achava o único com direito à salvação. Então, uma mensagem de confronto que Jesus traz, um novo que Jesus traz, mostrando que a graça, o amor de Deus era muito maior do que aquilo que eles viviam, do que aquilo que eles pensavam. Não só isto, Jesus estava mostrando que os velhos costumes, as tradições religiosas, não serviam para guardar a preciosidade da vontade de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus. Vinho novo, odres novos. A palavra que Jesus traz era vinho novo, mas quem estava recebendo eram odres velhos. Então era preciso acontecer alguma coisa. Era preciso que algo mudasse. Era preciso que algo se transformasse. Eu gosto de 2 Coríntios 5,17. Quem sabe o que diz? 2 Coríntios 5,17. Vamos começar todo mundo junto? 1, 2, 3. Isso. Agora eu vou falar porque tem bastante gente que não falou, que não lembrou. Não é que não sabe, tá bom? É que não lembrou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Nova criatura é. Se alguém está em Cristo, é porque recebeu de Deus uma nova roupagem. Deixou de ser odre velho. Senão não poderia receber do maná do céu. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
tornou-se um odre novo. As coisas velhas passaram, a rigidez acabou, tudo se fez novo. Eu estou com um vinho novo, eu estou com uma pele nova, flexível, que suporta pressão, que aguenta a marimba, que vai conseguir passar pela prova, que vai conseguir entrar na fornalha e vai sair do outro lado. Se alguém está em Cristo, é alguém que recebeu um couro novo. Me diz que o irmão aí do lado aí. Vê se ele está de couro novo. Eu aposto que você não descobriu se ele está de couro novo. Sabe por que você não descobriu? Porque você não beliscou, você fez carinho. Odre velho também recebe carinho. Se você beliscar o odre velho, ele fura. Se você beliscar o irmão do lado, vai furar ou vai suportar? Vai furar ou vai suportar? Suporta a pressão, suporta ser encarado, suporta ser desafiado, suporta ser colocado na prensa, suporta enfrentar a situação no emprego, no trabalho, na escola, no namoro. É odre novo ou é odre velho? Não pode ser cheio do Espírito Santo. Porque é couro velho, é rígido, não suporta pressão. Ainda não recebeu a identidade do novo em Deus. Ainda não foi tomado pelo novo de Deus. Ainda não se parece com Jesus. Romanos 8, 29, os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes Jesus, conforme a imagem de seu Filho Jesus. Ainda não se parecem com Jesus. Não receberam, não pode. Ainda tem que ficar ouvindo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Fique em paz, Jesus te ama. Você não pode falar, ei irmão, você não vai conseguir, filho. Tem que orar, tem que jejuar, tem que clamar a Deus. Não, você tem que falar, não, Jesus te ama, acredita, tem fé. Não, não desiste não, né? Não, leitinho. O cara já está com 15 anos dentro da igreja, você tem que falar para ele, não irmão, não desiste não, viu? Olha, não para no caminho não, tenha fé, acredita, Jesus vai te socorrer. Não suporta pressão, não suporta passar pela prova, pela luta. Ainda não consegue ser identificado na essência do que Jesus é. Jesus qualifica o vinho novo como um melhor de propósito. Muitos preferem ainda o vinho velho. Muitos preferem, não querem mudança, não querem alteração. E isso se trata da igreja dos nossos dias. Isso se refere a um tempo em nossos dias, que eu gosto ou tratei de uma forma diferenciada com a classe de nossa liderança: propósito, prioridades e modus operandi. Propósito, fala comigo, propósito, prioridade, modus operandi. Propósito transformador. Propósito transformador massivo, transformar pessoas. Eu não posso pensar em transformar pessoas se eu ainda sou um odre velho. Porque para me transformar pessoas, eu tenho que primeiro entender que ele vem de costumes pagãos, ele vem de práticas carnais, ele vem de raciocínios limitados. Eu preciso compreender a dificuldade dele. Eu preciso entender aonde ele foi criado, aonde ele foi gerado, como ele foi formado. Eu preciso ter um propósito transformador.
Transformador não de algo pequeno, mas algo grande. Eu preciso ter um pensamento decidido, focado. Um pensamento que é chamado de pensamento exponencial. Focado, decidido. Jesus veio e disse o seguinte: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o propósito de Jesus era transformador massivo. Era alcançar todas as pessoas, era alcançar todos os povos. Eu não alcançarei um propósito sem definir prioridades. Eu não alcançarei o propósito sem definir prioridades. E enquanto não definir prioridades, eu não conseguirei atuar, eu não conseguirei colocar um modus operandi, uma maneira de agir, uma maneira de trabalhar que seja eficiente. Primeira coisa, eu preciso ter um propósito definido. Eu preciso ter um propósito definido. Diz assim: eu preciso ter um propósito definido. Nós fomos chamados em Deus para gerar. Nós fomos chamados em Deus para ministrar vida. Meu propósito é revelar o reino de Deus. Meu propósito é comunicar a luz de Cristo. O meu propósito é manifestar a glória de Deus. Eu preciso ter um pensamento focado nisso. Eu vou buscar atingir o meu propósito. Isso é estabelecer prioridade. Se eu não colocar isso como prioridade, qualquer outra coisa vai ocupar o lugar. Seja o esporte, seja a faculdade, seja o namoro, seja a viagem. Eu vou ter facilidade para negociar aquilo que eu não defini como prioridade. O que é prioridade na sua vida? O que você já tem estabelecido como prioridade na sua vida? Deixa eu falar para você algo que vai assustar um pouco, talvez. Meu tempo? Tá. Falta meia hora. Mateus deu risada aqui. Fala, Mateus. Sim. Deixa eu falar, talvez vá assustar um pouco algumas pessoas aqui. Quem aqui tem de 20 anos para baixo, levanta a mão. Olha que coisa, quantas mãos levantadas. Muitas mãos levantadas. Quem tem de 25 para baixo, levanta a mão. Olha quantas mãos levantadas. Ok. Quem tem de 25 para cima? Pode levantar, sem medo. Se preocupa com isso não. Se preocupa com isso não. Amém. Agora entenda uma coisa. Essas pessoas que têm de 25 para cima, se você nasceu no lar cristão, se você já nasceu, os pais já serviam ao Senhor, você tem uma formação espiritual na sua vida. Você tem um padrão de entendimento. Você foi criado em um tempo especial. Você foi criado num tempo diferente do tempo do seu pai. Mas você foi criado sobre a influência do tempo do seu pai. A sua mente, a sua maneira de pensar se parece muito com o papai e mamãe. Traz muito do conceito do vovô e da vovó. E se você parar e pensar, o papai e a mamãe trazem fortíssimo o conceito do vô e da vó, do biso e da bisa. Eu chamo isso de gerações. A geração do bisavô, a geração do avô, a geração do pai. Por um tempo, nós caminhamos sob a influência desse modus pensador dos nossos ancestrais de 100,
120, 130, 140 anos, 150 anos. Hoje, uma revolução acontece. Hoje, uma revolução acontece. Deixa eu falar para você. Existe algo, um conceito que está sendo muito difundido hoje, chamado de 4.0. A Revolução 4.0. Mas, para eu pensar em Revolução 4.0, eu quero que você saiba que existiu a Revolução 1, a 2 e a 3. E isso está totalmente ligado ao desenvolvimento socioeconômico da nação. Isso está totalmente ligado a isso. A revolução, a primeira revolução, o que marcou foi o uso da água e do vapor. A industrialização a partir do uso da água e do vapor. A segunda revolução, o que marcou a segunda revolução foi o uso da eletricidade. E a mudança industrial que isso provocou. A geração terceira, que é de certa forma a que nós fomos formados e vivenciamos. Ela é marcada pela cibernética, não pela cibernética, perdão, pela tecnologia, obrigado, pela tecnologia, pelo processo digital, que entrou e trouxe uma mudança num cenário socioeconômico violento. Nós estamos agora entrando na Revolução 4.0, que aqui é a ciber. A Revolução 4.0, ela quer ligar tudo a todos. É tudo ligado a todos, em todos os cantos, os 4 cantos do planeta. Você ouve a nuvem, você usa a nuvem para armazenar. A nuvem é um caminho da Revolução 4.0. Aonde você está conectado, você está ligado, você está entregando, você está recebendo. Há controles individuais, há controles grupais e há uma interação instantânea, extremamente rápida. E eu pergunto para você, quem está de olho nesse sistema? Quem está de olho nisso? O maligno. Ele gera influência quase instantânea nos 4 cantos do planeta. Esse avanço traz uma produção qualificante para a nação, para os países, mas também é um modo de ação do poder estratégico do maligno. E o que eu, como agente da luz, vou fazer? Ser influenciado ou usar o poder do Espírito em mim para influenciar através de. Ou seja, se eu não definir um propósito na minha vida, se eu não definir um propósito de buscar a Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a missão que Deus me confiou, eu não vou conseguir estabelecer a prioridade. Aí, quando eu tiver a chance de alguma coisa desse tipo, de influenciar alguém, em vez de influenciar, eu serei influenciado. Há um conceito no futebol, que acredito que quase todos conhecem, é um jargão. Quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Quem não faz gol, toma gol. Você tem que entrar e correr para fazer o gol, para não ser o alvo do seu algoz inimigo. Bom, preste atenção nisso. Se nós ficarmos sentados satisfeitos com a nossa salvação, o inimigo não.
Ele não para. Ele não para. Identidade em Cristo é saber que há um propósito determinado para cada um de nós. E que compete a mim, compete a você estabelecermos isto como prioridade na nossa vida. Porque aí vamos saber fazer o que é preciso que seja feito. Nós vamos conseguir gerar vida no meio do caos. Nós vamos conseguir trazer esperança para aqueles que estão desesperançados. Preste atenção nisso. Quanto mais o mundo se conecta, mais ele se acha autônomo e desnecessário à presença de Deus. Quanto mais o mundo entra nesse conceito, mais ele pensa, sou eu. É eu mesmo, é eu mesmo. É eu estou aí, vamos nessa, tá legal. É eu que vou fazer, é eu que vou produzir. Se eu fizer, eu consigo. Se eu não fizer, eu não consigo. Se eu quero ficar rico, eu tenho que trabalhar. E se eu tenho que fazer, eu tenho que me vigiar, eu tenho que me policiar. Eu tenho que ver as minhas fraquezas, eu tenho que ver meus pontos fortes. Eu tenho que me administrar, eu tenho que administrar o meu tempo. Porque aí eu. Ele não consegue nem parar para pensar. Ei, cara! Se Deus não der o tempo, você não vai fazer nada. Se Deus disser, chegou o seu dia, acabou. Todo o seu conhecimento, todo o seu poder foi limitado. Ele é levado a pensar que ele governa tudo na vida dele. Ele não precisa de Deus. Essa é a natureza que é pregada subliminarmente nos dias de hoje de maneira terrível. E se eu não tiver cuidado, em vez de influenciar, eu sou influenciado. Em vez de gerar, geram em mim uma autonomia de Deus, uma alienação de Deus. Quando Jesus vem falar, não se coloca vinho novo em odre velho, ele está dizendo o seguinte: ei, não dá para aceitar só uma parte do processo. Não dá para aceitar. Não dá para querer só a bênção da prosperidade. Não dá para aceitar querer só a bênção de ter um bom relacionamento. Não dá para aceitar de ter a bênção só de ter saúde. Não dá. Quando Jesus vem falar sobre o vinho novo no odre novo, ele vai falar o seguinte: ele tem que transformar por completo. Tem que transformar por completo. Para receber o novo de Deus, precisa ser transformado por completo. Tem que ser feito de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, para receber o novo de Deus. Para entender que a prática antiga nos serve, que o pensamento antigo, ele vai contra a natureza, o amor, a graça, a bondade de Deus. Para entender que o nosso caminhar tem que ser focado no propósito por prioridades, na maneira do agir do Espírito Santo, em nós, sobre nós e através de nós. Identidade de Cristo é entender quem nós somos em Deus. É entender quem eu sou, nova criatura. As coisas velhas passaram. Enquanto eu estiver tendo dificuldade com as coisas velhas, enquanto eu estiver tendo dificuldade com as coisas que... pecados errados, comportamentos questionáveis, dificilmente Deus vai trazer algo forte na sua vida. Enquanto você não disser a Ele, Deus transforma tudo, muda tudo, Senhor.
Estou pronto porque eu quero do Senhor. Eu quero do novo do Senhor. Transforma tudo. A hora que você falar isso, transforma tudo, eu estou pronto. Eu quero, Senhor. Aí Deus começa a derramar do Espírito, sem medida, sobre a tua vida. Mas tem que querer. Tem que querer. Tem que desejar isso. Tem que desejar isso. Hoje eu vim a caráter. Hoje eu vim a caráter. A Rita olhou para mim assim. Você vai assim? Falei, vou. Mas por quê? Por causa da palavra. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Preste atenção. Preste atenção. Eu posso ficar assentado e não querer mudança nenhuma. Ou posso dizer, Senhor, transforma o couro velho. Faz ele novo e enche com o novo do Senhor. Porque senão você vai ter dificuldade de entender, de aceitar as coisas que Deus vai fazer aqui nessa igreja. Presta atenção. Você vai ter dificuldade de compreender e aceitar as coisas que Deus vai fazer aqui nessa igreja. Começa a pedir, Senhor, restaura o couro velho, para ele aguentar a pressão do novo. Para ele entender o novo do Senhor. O novo do agir, o novo do operar, o novo do efetuar. Preste atenção, vou falar algo agora, que eu falei para vocês que ia incomodar muita gente, tá bom? Tá bom? Tá bom? Fala, tá, sim. Aí pergunta, pastor, você vai vir de boné na igreja, pastor? Falou, venho. Hã? Você vem, pastor? Venho. Eu vou estar aqui domingo de boné. Mas você vem mesmo? Venho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é pecado usar boné, tá? Não é pecado. Ah, mas pastor, mas o meu pai, a minha mãe e o meu avô, sim. O meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu bisavô, eles foram formados na geração anterior. Era o padrão da geração anterior. Era um padrão de vivência, de cultura. Lembra que eu falei? Nós somos a geração, esse de 25 para cima, tá? De 30 para cima. Esse de 30 para cima. Nós somos o remanescente dessa geração. Os que vêm após nós é uma geração nova, que tem valores de vida, sabem amar, sabem perdoar, sabem compreender, querem trabalhar, querem ser conquistadores, mas que têm novas maneiras de ver algumas coisas. E há uma preocupação, por quê? Você tem que tirar o boné, dentro da igreja falta de respeito. Bom, sim, não, é. A questão não é a questão de ser respeito ou não ser respeito. Não é essa a questão. Porque Israel não se tira o chapéu para adorar o Senhor. Em Israel não se tira o chapéu. A adoração é feita com o chapéu. O pecado não está no boné. O pecado está em quem usa o boné. Tá? Não é brigar para usar boné. Não é brigar. É lutar para ser santo, amado. Para viver a santidade. Não pelo boné. Boné? Continuo sendo eu. Continuo sendo o pregador do terno e gravata. A preocupação de transmitir o amor, a graça, a bondade, a fidelidade, a verdade em Deus é a mesma.
A preocupação em ser achado diante dele em condição é a mesma. Boné jovem. Se você não tem, compra um boné ideal. Família ideal. Não sei se tem ainda. Acabou? Vai ter que fazer outra remessa. Faça a encomenda aí. Procura o pessoal. Faça a encomenda. Faça a encomenda. Faça a encomenda. Ei, mas presta atenção. Não vende short no domingo à noite não, que eu escamumo com você. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Até o boné tem limite. Até o boné tem limite. Até o boné. A minha nora casou de tênis. Não sei quem que sabe disso. Mas ela estava de tênis. Vestidão bonito, aquela coisa toda produzida. E estava tênis. E está casada. E amada. E feliz. Então não é o boné. Não é o tênis. Não é a camiseta. É quem usa. A roupa pode ser extremamente decente. Mas se quem está usando é sensual, o estrago vai ser o mesmo. O estrago vai ser o mesmo. O estrago vai ser o mesmo. Pastor, eu posso fazer uma pergunta? Não! Senão vai dar confusão. Fica de pé. Quem que veio aqui agora? Quem que vai continuar aqui? Vem cá. Presta atenção. Isaías, capítulo 54, versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. De trás para frente, firma bem as estacas. Tenha propósito. Sem propósito, o resto está complicado. Alongue as cordas. Alongue as cordas. É a estar vivendo a vida da santidade. É aumentar a comunhão. Alongue as cordas. Não impeças a tua vida de crescer. Não impeças a tua vida de abranger o máximo de pessoas à sua volta. Não impeças, não impeças. Amplia o lugar da tua tenda. Tenha propósito, tenha pensamento conquistador. Tenha pensamento grande a respeito do reino de Deus. Amplia o lugar da tua tenda. Aumenta as tuas cortinas. Não o impeças. Sabe por quê? O versículo 1 diz assim, ó: canta ao estéreo que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que nunca tiveres dores de parto. Presta atenção. Se até hoje a tua vida não foi produtiva, quem nunca teve dor de parto é quem nunca teve filho. Se até hoje você não gerou para o reino de Deus, Deus está falando para você hoje. Deus está falando para você hoje.
amplia o lugar da tua tenda, porque transbordarás a mão direita e a esquerda. A palavra do Senhor para esta igreja: é tempo de colheita, é tempo de crescer, é tempo de expandir, mas não vamos conseguir sem propósito, não vamos alcançar se não estabelecermos prioridades, não vamos trabalhar direito se não tivermos um modo operante. Deus nos chama para experimentarmos um crescimento da sua glória em nós, sobre nós e através de nós. Você tem que querer, senão não vai acontecer. Santo, santo, santo é. Tão grande, eterno, poderoso, majestoso o teu nome, Pai. É inigualável, Senhor, é inigualável, Senhor. A tua graça, o teu amor, tua bondade, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, através da minha vida, através da vida dos teus filhos, através de cada um aqui, Senhor. Começa a operar, Deus. Queremos ampliar a nossa tenda. Queremos, Pai, transbordar para a direita. Queremos, Senhor, transbordar para a esquerda. Se é preciso, faz de novo, Deus. Faz de novo, Senhor. Restaura, meu Pai. Restaura, Senhor, restaura os nossos odres, restaura, Senhor, a nossa vida, para entrarmos na dimensão do que o Senhor quer fazer. Queremos estar aonde o Senhor quer que estejamos, queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Então mexe na nossa estrutura, Senhor, porque é do jeito que somos, podemos nos romper. Então traz, Senhor, essa restauração ao coro. Senhor, traz essa restauração. Faz de novo, Pai. O Senhor é aquele que faz do nada todas as coisas. Pode transformar, pode restaurar completamente a nossa vida, pode encher do teu Espírito. Mas eu sei que precisamos estar prontos para esse enchimento do Senhor. Queremos isso, Pai. Queremos isso, meu Deus. Queremos isso, Senhor. 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 Aleluia. Não briga por boné, querido. Não briga por boné, não. Não briga por piercing, não. Tem crente quase saindo da igreja porque não pode fazer tatuagem. Sabe por quê? Propósito. Não é tatuagem, é propósito. Não tem propósito. Quando não tem propósito, negocia a prioridade. Negocia a prioridade. Negociamos, trocamos. Perdemos a excelência por algo banal, algo pequeno. Briga pela presença de Deus. Briga com você para ser cheio da presença de Deus. Não aceita os pensamentos seculares. Não, vem encher da palavra. Deixa Deus transformar, deixa Deus agir. E depois que Deus transformar, depois que Deus agir, aí se Ele falar, pode colocar brinco, coloca brinco até na sola do pé. Vai ser difícil, você não vai querer, você vai estar cheio de Deus.